Bem-vindo ao primeiro Borncast. Nós, da Born Energia, somos uma empresa de fotovoltaico de Curitiba, a única certificada pela WEG como 5 estrelas na região. E o assunto é: por que energia fotovoltaica hoje? Hoje, vale muito a pena. Investimento, rentabilidade, energia limpa, aproveitamento do seu telhado, que é uma área ociosa. E por que hoje e não amanhã, Alex? Hoje, ninguém gosta de pagar aluguel. Enquanto você não gera sua própria energia, você paga aluguel para a concessionária mensalmente. Então, quanto antes você investir, antes você vai ter a sua própria energia. E a gente vê muitos clientes, passados, já antigos, de 5 anos atrás, 7 anos atrás, até mais tempo, que investiram, gastaram mais do que se gasta hoje, investiram um valor maior, porque antes o equipamento era mais caro. E estão felizes, nenhum a gente vê arrependido de ter investido. Porque na época ele tinha uma previsão já de retorno do investimento dele, de quanto ele ia economizar, e naquele momento ele falou, vale a pena, vou fazer. E foi o que fez. E depois fez mais um segundo sistema, mais um terceiro sistema, a gente tem clientes hoje executando o 10º projeto conosco. Significa que os projetos do passado deram certo. E hoje, com o avanço da tecnologia, dos processos produtivos e fabris, o sistema fotovoltaico está cada vez mais barato. Sendo mais barato, o cliente investe menos para gerar a mesma energia que ele precisava lá no passado, investindo muito mais. Então o retorno do investimento ele é mais rápido hoje. E quanto antes a gente puder investir, quanto antes a gente puder ter retorno de investimento, melhor. Não é um investimento de risco, Ou aliás, tudo tem risco, mas de baixíssimo risco. Confere? Sim, e hoje, você pegando o consumo de energia nas casas, sempre aumenta. É mais um ar-condicionado, é um carro elétrico, eu troquei o fogão a gás por fogão de indução, mais uma pessoa morando na casa, nasceu um filho. O consumo de energia sempre aumenta. E, infelizmente, a tarifa aumenta junto, Se pegar ali dos últimos 5 anos para cá, a tarifa de energia está uns 20% mais cara. Então é muito representativa essa questão de gasto com a energia elétrica nas residências e comércios. Interessante comentar também, quando a gente fala de setor elétrico, o Brasil ele é cerca de 2 décadas atrasado da Europa. Na Europa, geração própria de energia está muito comum. Existem outros países, como por exemplo o Japão também, onde toda nova construção pública obrigatoriamente faz necessário a instalação de sistemas fotovoltaicos, haver geração própria de energia. E a gente comenta sempre também, a gente escuta muito de perguntas relacionadas à regulação hoje no Brasil, preço de energia. Indo nessa direção de tendência global, o que a gente percebe? O preço da energia globalmente sobe, ele não cai. Então quem gera a própria energia, a tendência é estar no futuro, breve, assim que estiver gerando a sua própria energia, logo na sequência, próximos anos, estar economizando mais do que economiza hoje. Então é um investimento certo, seguro. E em termos de regulação, como que está o Brasil hoje, Alex? Falou-se bastante nos últimos meses aí sobre uma medida provisória que talvez entrasse. Lá em 2023 entrou em vigor também outra lei, 14.300. O que você tem a dizer hoje? De maneira geral, Alex, a regulamentação está como? Favorável, desfavorável? O investidor pode colocar dinheiro? Ou a pessoa ali da residência, do comércio, da indústria, pode fazer esse investimento seguramente? Até 2022, o que era a lei anterior, ela tinha muitas emendas. Muito penduricário, o pessoal fala, E a partir de 5 de janeiro de 23, que começou a valer a nova lei, dá uma segurança jurídica para quem está investindo. Quem investe quer ter o retorno, quer ter a certeza desse retorno. E a questão de rentabilidade, hoje, para comércios e residências, é mais de 2% ao mês. Então, aquele capital investido no teu sistema para consumo próprio, ele vai ter mais de 2% ao mês. Isso garantido. Então, é muito atraente. Ok, legal. 2% ao mês, Alex, a gente está falando quanto tempo que o investimento se paga? Menos de 3 anos. Em menos de 3 anos, hoje, para uso próprio da energia para residências e comércios, o sistema se paga. Legal, top. E o que você diria a respeito da Born nesse cenário? Onde a gente se encaixa? É o que a gente tem feito para ganhar mais mercado, para difundir a tecnologia, difundir
esse benefício, essa solução top que a gente apresenta para os nossos clientes? Hoje o que acontece? A Borne, ela é uma empresa aqui de Curitiba, há mais de 7 anos, tem vários clientes referências, inclusive o Jardim Botânico, que é tomado como referência a nível nacional de uma instalação muito bonita, né? Projeto de execução nosso. Então, a gente tem um portfólio mais variado possível. Hospitais, colégios, residências, galpões logísticos. Conseguimos atender todos os tipos de projeto, telhado, solo, carport, que é as vagas de estacionamento cobertas por placa solar. Boa. Então, a gente tem expertise para executar qualquer tipo de projeto. E a Borne, aqui em Curitiba, ela é a empresa que mais instalou placa solar em Curitiba. Então, é sensacional. E a gente, por todo esse trabalho que a gente desenvolve, e a gente é um parceiro integrador oficial da WEG, a WEG nos certificou como 5 estrelas. Então, na região de Curitiba, a única empresa que tem essas 5 estrelas da WEG é a Borne Energia. Legal. Outra coisa que faz bastante sentido, né? Além dos 5 estrelas da WEG, aproveitando para explicar um pouquinho isso, 5 estrelas WEG significa sinônimo de competência, treinamentos, disponibilidade de equipamentos de qualidade, de instalação de ferramentas, de pessoal próprio. Então, tudo isso, a WEG só certifica, só dá estrelas para quem tem tudo isso. E os que têm as melhores condições em todos esses aspectos que a gente acabou de comentar, é que recebe as 5 estrelas. Além, claro, para manter os 5 estrelas da WEG, faz necessário um volume de compra grande com WEG. Então, a gente, graças a Deus, chegou nesse volume, a gente tem o nosso time todo de engenharia, trabalhando com a WEG há muitos anos, executando projetos inclusive para a própria WEG como cliente, né? A gente mantém essas 5 estrelas com alegria e é motivo de satisfação para nós. Além dessas 5 estrelas da WEG, o que a gente percebe também que traz bastante segurança para o cliente, são as 5 estrelas Google também, né, Alex? A gente tem hoje alguma coisa próximo de 120 avaliações. Correto. No Google, todas 5 estrelas. A gente não tem uma reclamação em lugar algum. Então, nós temos depoimentos de cliente a nosso favor, de comércios, de casas. A gente tem o NPS, né, uma avaliação de qualidade de serviço em que a gente está sempre avaliado, nossa média está entre 9 e 10 também. É paralelo a essa avaliação do Google. Então, a gente tem muita coisa. Na verdade, o principal foco que a gente tem para manter vendas crescendo e pujantes e a empresa produzindo mais clientes, os clientes que já passaram, né? É o histórico nosso. Então, de todos esses anos que a gente vem trabalhando e desses 17 mil módulos fotovoltaicos instalados só em Curitiba e região, se a gente tivesse feito errado, a gente não estaria avançando e não teria a credibilidade que a gente tem, né, hoje. Então, esse é outro aspecto que a gente gosta de citar bastante para promover credibilidade junto aos nossos clientes, né? Saberem que podem deitar, cabeça tranquila, não vão ter problema. Isso é top. Eu acho que também faz sentido a gente seguir nesse caminho. O que você acha? Um dos pontos fortes que os nossos clientes colocam para nós é a nossa transparência e segurança, né? Então, como a gente tem a expertise e gostamos sempre de entender o cliente, para entender a real necessidade do cliente, a gente é muito transparente. Olha, na sua residência, podemos instalar dessa forma. Teve casos, a gente foi atender o cliente, chegamos na casa do cliente, ele tinha um pinheiro que sombreava a casa inteira dele. Não é viável e a gente não vai vender gato por lebre. Então, tudo que a gente coloca numa proposta ali, a gente vai numa visita técnica sem custos, a gente é responsável para entregar porque o cliente quer. Então, ele espera esse retorno do investimento dele. Então, a gente é muito claro para o cliente na questão técnica, questão de relacionamento, ele tem um pós-venda ativo. A gente não está no sistema e vira as costas e vai embora. A gente faz o acompanhamento ativo das usinas que a gente instalou. Então, é um diferencial que todos os clientes nossos elogiam. A gente faz aqui o que a gente gostaria que os nossos filhos vissem a gente fazendo. Sem vergonha, com alegria, com paz. Imagina que o nosso cliente agora, ou um potencial cliente, esteja interessado em fazer uma aquisição conosco, conhecer mais um pouco sobre fotovoltaico, fazer apenas um estudo, deseja saber mais. Por onde ele começaria? Como que a gente poderia ajudar? Qual que seria o passo a passo que você entregaria para ele? Maravilha, maravilha. Bom, primeiro ponto, muitas pessoas acham que é um sistema complicado,
vai ter que fazer obra na casa, vai dar um transtorno. Não. Projetos residenciais e comerciais, hoje, é praticamente impacto zero, inclusive na rotina da casa, tá? Você não fica sem energia por um período, a gente faz a instalação sobre o telhado, a gente usa microinversores que já ficam sobre o telhado com as placas fotovoltaicas, então esteticamente interno à residência não tem um ruído, não tem nenhum cabo passando, nenhuma tubulação, uma instalação bem limpa, tá? E o cliente que tem interesse, o que ele faz? Vai pedir um orçamento pra gente, ele pode acessar nossas redes sociais, pode ligar pra gente, a gente vai entender a necessidade com uma cópia da fatura de energia do cliente. Vamos dimensionar um sistema para necessidade específica dele, vamos conversar se ele quer aumentar o consumo com o carro elétrico, a gente vai considerar uma margem um pouquinho a mais. Feito o orçamento, a gente vai marcar uma visita em horário disponível do cliente no endereço dele sem custos. Para quê? Aquilo que a gente está orçando, a gente vai verificar se é viável para aquela residência. A gente vai ver a questão elétrica da casa, área de telhado, se tem sombreamento. Estando tudo de acordo e fazendo sentido para o cliente, a gente vai partir para a assinatura de uma proposta, do contrato. Assinou o contrato, o trabalho começa em duas frentes dentro da Borne. Primeira frente é emitir RT, submeter o projeto na Copel. Esse projeto na Copel tem um prazo que a ANEEL regulamenta de 15 dias, então não atrasa. E paralelo a esse serviço pedir de material junto à VEG, que é o nosso parceiro. A VEG vai separar o material, vai faturar, vai transportar. A gente recebe o material das instalações residenciais no nosso almoxarifado, para não trazer transtorno para o cliente. Aquela história, a transportadora não marca horário. Então a gente tem sempre ponto para receber aqui e a gente vai levar o material para casa do cliente na hora da instalação. Então é muito mais fácil para o cliente e a gente gosta de entregar uma solução limpa e certa. Terminou a instalação, pedimos a vistoria para a Copel. A Copel também tem 10 dias para fazer a vistoria. Prazo da ANEEL, então também não atrasa. Então hoje, se você está pensando em energia solar, vamos falar que pedir um orçamento, você vai receber o orçamento, vamos marcar a visita, em 60 dias está instalado, homologado, finalizado o processo, sem dor de cabeça para o cliente, com uma tranquilidade. Só claro, dependemos de São Pedro. Se São Pedro tocar um mês inteiro de chuva, a gente não consegue fazer instalação. Mas assim, nesses 60 dias a gente sempre tem uma gordurinha ali para não atrasar o que a gente promete para o cliente. Graças a Deus a gente nunca atrasou. Energia bem feita, sem surpresas, né, Alex? Correto. Investimento seguro, decisão bem acertada. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio. Quer saber mais? Fale com a Borne. Nossos contatos estão aqui embaixo. E uma pergunta que fica: não é se você vai instalar energia fotovoltaica, é quando.